Olá, amigos e amigas da internet, irmãos e irmãs de Deus Espírita, sejam muito bem-vindos ao canal NEP Grupo Socorrista Emmanuel. Eu sou Marcos, sou voluntário do Grupo Socorrista Emmanuel, ligado à Aliança Espírita Evangélica. Esse aqui é um vídeo inaugural do nosso novo estudo, novo projeto que iremos iniciar, que é leitura e estudo da Revista Espírita de Allan Kardec, Jornal de Estudos Psicológicos, publicado sob a direção de Allan Kardec. Então nós vamos fazer esse estudo continuado de leitura e comentários, porque a Revista Espírita ela foi um periódico mensal que iniciou em janeiro de 1858 e foi até 1869. Então foram 12 anos de publicações. Então vamos iniciando aqui esse estudo de leitura e comentários da Revista Espírita. Começando aqui esse vídeo, nós vamos ver primeiro a apresentação do que está aqui na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, como foi publicado na época. E está até aqui a publicação original em francês. Vocês podem ver. Revue Spirit, Journal de Estudos Psychologiques, publiqué sous la direction de Monsieur Allan Kardec. Primeiro ano, 1858 aqui. Bureau, Rue Saint-Anne, 50. Passagem Saint-Anne, lá em Paris. Então, era onde era localizada a publicação aqui, né? Então, e a tradução, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, publicado sob a direção de Allan Kardec, primeiro ano, 1858. Todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. E aqui, essa revista está com tradução do francês por Júlio Abreu Filho, revisada e rigorosamente conferida com o texto original pela equipe revisora da editora Edicel, Editora Cultural Espírita Limitada, ali na Rua Maria Paula, 181, em São Paulo. Então vamos iniciando aqui nossa apresentação do nosso estudo, que está aqui, Obras Completas de Allan Kardec. Primeira parte, Revista Espírita, 12 volumes, e a segunda parte, Codificação e Outros Livros, 8 volumes. Os trechos de poesia foram traduzidos por Herculano Pires, publicando-se juntamente o texto original francês. Cada coleção anual traz o facsímile do frontispício do primeiro número da edição original francesa, correspondente ao ano, reservados todos os direitos de reprodução de acordo com a legislação vigente pela Editora Cultural Espírita Edicel Limitada. Então vamos aqui para a nossa apresentação do estudo. A coleção da Revista Espírita é a mais prodigiosa fonte de informações sobre o Espiritismo e de instruções doutrinárias. Allan Kardec indica no capítulo 3º do Livro dos Médiuns, que foi publicado em 1861, como obra indispensável para o estudo da doutrina. Aconselha mesmo a seguinte ordem para esse estudo: primeiro, o livro O que é o Espiritismo; segundo, o Livro dos Espíritos; terceiro, o Livro dos Médiuns; e em quarto lugar, a Revista Espírita. A Revista Espírita vem complementar todas essas três primeiras obras. Considera o primeiro livro indicado como de simples introdução, os dois seguintes como fundamentais e a revista como obra complementar, no sentido exato da palavra, ou seja, destinado a completar o ensino básico do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns. Então aqui tem muitos relatos que não couberam nesses dois livros, então a Revista Espírita vem complementar. Eis como ele se refere à Revista Espírita, no trecho referido: variada coletânea de fatos, de explicações teóricas e de trechos destacados que completam a exposição das duas obras precedentes e que representa de alguma maneira a sua aplicação. Sua leitura pode ser feita ao mesmo tempo que a daquelas obras, mas será mais proveitosa e, sobretudo, mais compreensível após a leitura do Livro dos Espíritos.
esta expressão de Kardec e que representa de alguma maneira a sua aplicação dá à Revista Espírita uma posição excepcional no conjunto da codificação, a de verdadeiro documentário, como com um sentido ainda mais significativo e valioso, que é o de relatório científico e histórico. Aliás, o próprio Kardec escreveria mais tarde, como se pode ler em obras póstumas, no capítulo 10 da Constituição do Espiritismo, abre aspas, a revista foi até agora, e não podia deixar de ser, uma obra pessoal, visto que fazia parte de nossas obras doutrinárias, constituindo os anais do Espiritismo. Por seu intermédio é que todos os princípios novos foram elaborados e entregues ao estudo. Era, pois, necessário conservar o seu caráter individual, para que se estabelecesse a unidade. O codificador, portanto, é o primeiro a mostrar a importância da Revista Espírita no conjunto da codificação. Até agora, entretanto, essa obra era simples raridade bibliográfica, reservada ao conhecimento de alguns privilegiados que a possuíam no original francês. Quer dizer, muito tempo depois ela foi traduzida para, no caso, para o português. Mas quem a detinha era um item de colecionador, era um item raro e era só em francês. E é inacreditável que no Brasil, onde o Espiritismo encontrou, por assim dizer, o clima espiritual mais apropriado ao seu desenvolvimento, só agora a Revista Espírita seja colocada ao alcance do público, em tradução para a nossa língua. Kardec revela, como vimos, que a revista foi o seu mais importante instrumento de pesquisa, verdadeira sonda para a captação das reações do público, ao mesmo tempo que instrumento de divulgação e defesa da doutrina, porque, como era uma revista, um periódico, os leitores liam, escreviam cartas e ele respondia através da revista, tanto os elogios, dúvidas como as críticas. Então, por isso que foi um grande instrumento de pesquisa dele. Na vida dele todos foram 12 anos de publicação. Mais do que isso, porém, constitui-se uma espécie de laboratório em que as manifestações mediúnicas, colhidas por todo o mundo, eram examinadas à luz dos princípios de O Livro dos Espíritos e controladas pelas experiências da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e pelas novas manifestações espirituais recebidas. É nas suas páginas que os atuais estudiosos da fenomenologia espírita encontrarão os elementos necessários à aplicação dos seus conhecimentos e à consequente formação de uma sólida cultura doutrinária. Todas as atuais questões surgidas no meio espírita a respeito de aspectos e pontos da doutrina serão elucidadas pelo estudo atencioso do gigantesco acervo desta coleção. Ocorrências que hoje parecem novas e aturdem alguns praticantes e estudiosos do Espiritismo, têm aqui os seus precedentes registrados, com as soluções já então oferecidas. Pelo admirável bom senso de Kardec, aliado às instruções constantes que recebia de seus guias espirituais. Por isso podemos afirmar que a publicação dessa coleção marca uma nova era do Espiritismo no Brasil e em todo o continente. Aqui no caso o continente americano, né? Porque o Brasil, né, se tornou ali o grande celeiro que expandiu o Espiritismo, mas tem uma grande prática espiritualista que também teve ali raiz nos Estados Unidos. Já não é possível a um espírita estudioso prescindir da leitura e do exame dos 12 volumes dessa coleção. Allan Kardec, durante 11 anos e 4 meses de trabalho intensivo, ofereceu-nos ao vivo toda a história do Espiritismo, no processo de seu desenvolvimento e sua propagação no século XIX. Podemos acompanhar nessas páginas, passo a passo, o esforço ao mesmo tempo grandioso e minucioso de Kardec na construção metódica da doutrina e na estruturação do movimento espírita. A história do Espiritismo se nos apresenta assim como uma forma de vivência que se autofixou na escrita,
podemos senti-la e revivê-la no registro preciso das reuniões, das pesquisas, das comunicações espirituais e dos trabalhos vários da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, dos grupos familiares e dos centros espíritas, bem como das sociedades estrangeiras a elas ligadas. Quer dizer, iniciou tudo com a Sociedade Parisiense, depois as reuniões eram feitas nos lares, né, em casa, começaram a abertura dos centros espíritas e aí foi se expandindo pelo mundo. Nada se oculta ao leitor. Os problemas, as preocupações de Kardec, suas lutas dentro e fora do meio espírita, suas vitórias tranquilas, sua resistência à calúnia, à mentira, à difamação, sua fé inabalável, tudo isso palpita nessas páginas e nos dá a impressão de vivermos ao lado do codificador na sua época. Quer dizer, a gente vai vivenciar tudo isso, né? Tudo que ele passou, tudo que ele vivenciou, né? Como está dizendo aqui, as críticas, a difamação, mas também os momentos tranquilos, as suas reflexões. Numerosas questões apenas afloradas nos livros da codificação, que não podiam abranger tudo, nem tudo esmiuçar, são amplamente tratadas na revista, com todos os seus pormenores e exaustivamente analisadas. Problemas como os referentes à mediunidade curadora, em seus vários aspectos, aos casos de obsessão e possessão, ao desenvolvimento mediúnico, aos métodos de trabalho prático e teórico, à legitimidade das comunicações e à prevenção das mistificações, que não são um problema espírita, mas humano. Olha só. Pois a mistificação está presente em todos os campos das atividades humanas na Terra, das vidas sucessivas e das formas de reencarnação consciente e inconsciente, neste e em outros mundos, da existência de espíritos não humanos, que têm servido de arma para ataques de espiritualistas diversos contra o espiritismo, simplesmente por desconhecerem a posição doutrinária no assunto. São todos esclarecidos de maneira viva na revista, ou seja, através de exemplos e comunicações a respeito, além das análises de Kardec. Veja-se no tocante a esse último problema, as comunicações de espíritos que se apresentam como o gênio das flores, anjo das crianças, os chamados elementares da teosofia e do ocultismo. Quer dizer, né, aqueles que usavam de nomes pomposos para mistificar. Então, Kardec, né, fez um estudo minucioso sobre tudo isso. Capítulo dos mais importantes e estreitamente ligado às pesquisas parapsicológicas atuais é o das manifestações de pessoas vivas. Esse capítulo se estende por toda a coleção através dos relatos de fatos espontâneos e principalmente dos relatórios de pesquisas. Além dos relatórios, há o registro ao vivo das sessões da sociedade em que se faziam evocações experimentais nesse campo. Registros minuciosos, com todas as perguntas e respostas do diálogo entre Kardec e o espírito manifestante, e com todas as informações necessárias ao esclarecimento do assunto. A questão do animismo, sempre levantada contra o espiritismo, apesar das refutações magistrais e clássicas de Bozano e Aksakov. Aqui ele está citando dois estudiosos, né? Ernesto Bozano e Alexander Aksakov. Foi assim resolvida em definitivo por Kardec, muito antes do trabalho desses cientistas, e resolvida de maneira científica, através de trabalhos experimentais. É assim que não só o animismo, mas também os problemas do inconsciente, do automatismo psíquico, da escrita automática, das funções psi em todas as suas modalidades atuais e em outras ainda nem afloradas, do magnetismo e do hipnotismo, das relações psicossomáticas e outras mais. Todos esses problemas são enfrentados de maneira científica nessas páginas e levados à devida solução. Os adversários honestos do Espiritismo encontram nesta coleção a possibilidade de conhecer amplamente a questão espírita, e temos a certeza de que muitos deles,
após a leitura atenta destes volumes, poderão chegar às conclusões finais de Cesare Lombroso e Charles Richet, rendendo homenagem ao bom senso e ao critério científico de Kardec. Quanto aos adversários sistemáticos, sectários ou de má-fé, nada podemos esperar, senão a tentativa de desmerecer a grandeza da obra e a sua verdadeira significação na história do conhecimento. A propósito, a revista nos oferece ainda o exemplo das respostas de Kardec aos agressores do Espiritismo. Já naquela época a situação era a mesma, os adversários ignoravam o assunto. Kardec lhes mostra com bom senso e firmeza a fragilidade dos seus argumentos, repele aos seus gracejos e às suas ironias em nome da seriedade dos problemas em causa. Convida-os a estudar a doutrina ou a se aprofundarem mais nas próprias questões que levantaram, usando às vezes de energia, porém jamais esquecido da caridade, que foi a bússola constante de sua vida e de todas as suas atividades. Há ainda um capítulo importante de psicologia que se desenvolve nestes volumes, o da natureza dos animais e de suas relações com os homens. As pesquisas psicológicas nesse campo foram bastante intensificadas nos princípios de nosso século e hoje vão sendo enriquecidas com a contribuição das investigações parapsicológicas. Nos Estados Unidos e na Rússia, particularmente, os parapsicólogos se interessam pela verificação das funções psi nos animais. O Espiritismo cuidou desse problema desde o início, como atestam os trabalhos e as comunicações espirituais a respeito, publicados na revista. As comunicações do Espírito George, discutidas por Kardec, analisadas em seus diversos aspectos e submetidas a debates na sociedade, e vários fatos referentes à mediunidade nos animais, constituem um dos mais curiosos e bem atualizados capítulos dessa coleção, revelando ainda uma vez quanto o Espiritismo se antecipou aos problemas científicos dos nossos dias. Quer dizer, isso foi muito discutido, o que passa de uma maneira muito superficial, tanto no Livro dos Espíritos como no Livro dos Médios. Na Revista Espírita foi muito discutido e estudado sobre a mediunidade nos animais. A era espacial é outra prova dessa atualidade. Kardec a iniciou não só no plano conceptual, firmando em O Livro dos Espíritos o princípio da pluralidade dos mundos habitados, que Camille Flammarion posteriormente desenvolveu com sua autoridade de astrônomo, num livro com esse título, mas também deu início às pesquisas a respeito. Não se servia de telescópios, mas de médiuns. Suas sondas espaciais eram as próprias almas humanas e os espíritos comunicantes. Veja-se o magnífico desenho da casa de Mozart em Júpiter, incluindo neste primeiro volume da revista, e leia-se a análise sensata de Kardec. Quem recebeu o desenho foi o famoso autor teatral Victorien Sardou, médium, que entretanto não sabia desenhar, mas as comunicações espíritas sobre os mundos habitados, publicadas na seção Palestras Familiares de Além Túmulo, são documentos ainda mais impressionantes. Até há pouco podia-se rir de tudo isso. Quer dizer, onde já se viu uma casa de um músico grandioso em outro planeta e desenhado por um médium que nunca soube desenhar, né? Hoje, porém, que os mais céticos já admitem, tanto no mundo capitalista quanto no socialista, tanto entre espiritualistas quanto entre materialistas, a teoria espírita da diversidade das formas de vida nos diferentes planetas, e que as próprias religiões mais contrárias a ela também começam a aceitá-la, é evidente que as observações de Kardec a respeito assumem novo aspecto. Assinala-se ainda que, no campo das pesquisas parapsicológicas, renovam-se em nossos dias as tentativas de comunicação interplanetária por meio do mesmo instrumento usado por Kardec. O médium
pois as provas científicas da possibilidade de telepatia a distâncias imprevisíveis vieram reforçar a posição espírita nesse campo. Veja que Kardec foi um vanguardista, coisas que nem se imaginava, né? Quando começou a corrida espacial, em 1950, quando foi lançado o primeiro objeto espacial, o primeiro satélite, né? Pelos russos, o Sputnik, depois Yuri Gagarin, foi o primeiro homem aí no espaço, e depois ali a Apollo 11, onde os homens pisaram a Lua em 1969. Kardec viu isso muito tempo antes. E não só aqui, nosso satélite natural, a Lua, mas a outros planetas em distâncias enormes, os planetas do Sistema Solar, como mundos habitados. A história do Espiritismo, ainda não escrita de maneira sistemática, apesar de algumas contribuições pioneiras, como a de Conan Doyle, Arthur Conan Doyle, né, o autor de Sherlock Holmes, grande nome do Espiritismo ali no Reino Unido, revela-nos aspectos novos nessa coleção. Kardec estabelece as duplas ligações do Espiritismo com o cristianismo, de um lado, e com o druidismo do outro, e prova que antes das ocorrências espíritas de Hydesville, nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, já se realizavam sessões espíritas na França, como as de Charles Renard em Rambouillet, que o levaram a considerar, abre aspas, é de nosso conhecimento que muitas pessoas ocupavam-se de comunicações espíritas muito antes do aparecimento das mesas girantes, do que temos provas, com datas certas, fecha aspas. Além disso, Kardec estabelece as relações profundas entre as religiões primitivas, a mitologia, as chamadas religiões positivas e o espiritismo, no encadeamento histórico que é também um dos capítulos mais fecundos da antropologia cultural, abrindo possibilidades agora reforçadas pela parapsicologia para a elaboração da antropologia mediúnica. E há ainda a contribuição espírita para o esclarecimento dos problemas históricos, não só através das curiosas comunicações de personagens famosos, como da interpretação palingenésica que o Espiritismo oferece, renovando as perspectivas da história e da filosofia da história. Por tudo isso, e por muito mais ainda, que o leitor e o estudante descobrirão por si mesmos, a coleção da Revista Espírita se apresenta como obra indispensável aos homens de cultura de nosso tempo, sejam ou não espíritas, quer dizer, um estudo universal, é para todos. Mas particularmente aos espíritas, e em especial os que têm responsabilidade de orientação no movimento doutrinário, não podem olvidar o seu dever de ler e estudar essa obra com atenção e com amor, quer dizer, quem se dedica ao estudo, isso daqui é obra indispensável, principalmente no sentido doutrinário, no sentido da doutrina, no sentido de ensinar o espiritismo mesmo na base. E foi por isso que a escolhemos para iniciar a publicação, pela primeira vez no mundo, das obras completas de Allan Kardec que agora apresentamos. Então essa foi a apresentação da Revista Espírita. No nosso próximo vídeo, nós iremos ver aqui a introdução da Revista Espírita, a introdução do primeiro periódico, o periódico número 1, lançado em janeiro de 1858, onde iremos aqui comentar sobre a introdução, antes de darmos início ali às publicações. Então, esse é o início do nosso estudo da Revista Espírita. Começamos aqui com a apresentação da revista de 1858 e no nosso próximo vídeo iremos ver no caso ali, a introdução do periódico número 1, que foi lançado em janeiro de 1858. Então vamos agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, por mais essa oportunidade, que eles possam nos dar perseverança, coragem, dedicação para continuarmos esse estudo, amparado pelos benfeitores espirituais, por Deus nosso Pai e por Jesus nosso Mestre. Então vamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui e que possamos nos encontrar, se for da vontade do Pai, no nosso próximo vídeo do estudo da Revista Espírita.
Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.